Fala galera, mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vim gravar um vídeo aqui às pressas, porque saiu os spoilers do capítulo que apresenta Loki. Eu tô gravando aqui, só saiu os textos, não saiu nem imagem, então eu não sei nem como ele se parece. E eu, como começou a fluir muitas ideias, decidi gravar logo para fazer uma projeção para o futuro e ver se eu acerto alguma coisa ou não. Que eu achei deveras interessante, com bastante potencial. Então, vamos ver o que é que sai disso. E antes que comece a sair informações, vai ter uma pausa aí, 2 semanas e tal. Antes que comece a vir nos próximos capítulos ter mais informação, eu decidi gravar logo. Até porque eu não sei quando esse vídeo vai sair. Então, gravar logo com antecedência para deixar já tranquilo, pronto e tal. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre certos acontecimentos da mitologia nórdica que eu acredito que faz referência e que se assemelham à situação do momento em que Loki foi apresentado. Outra parte é sobre algumas informações que eu fui olhar de Elbaf no flashback da Big Mom para dar uma contextualizada sobre algumas coisas, tá ligado? Que eu não tinha olhado quando eu fiz o outro vídeo, que aí pode alterar certas coisas, se adaptar ou simplesmente adaptar, eu acho que é ideal. Ou talvez algumas coisas até sejam descartadas, porque o outro vídeo que eu fiz era o que eu queria que acontecesse em Elbaf, era algumas das minhas expectativas, tá ligado? Parte dela, principalmente da questão do que eu falei lá, do Odin, não seria necessariamente Odin, mas que o rei seria vivo dele, do século perdido e tal. Eu acho que já não vai ser mais viável, mas eu acho que ainda vai ter parte da herança de referência e tal, ao que eu mencionei lá sobre Odin. Então, vai ter essa parte da mitologia nórdica, essa parte sobre esses bagulho que eu fui dar uma pegada, e o próximo é uma projeção para o futuro sobre adaptações desse contexto que eu estou apresentando dentro da obra e como provavelmente vai se desenvolver o plot do Loki. Eu não estou falando de Elbaf agora, estou falando do Loki, que esse vídeo aqui vai ser focado mais no personagem. Enfim, a questão é, o Loki foi preso porque matou o pai, o rei Harold, que falou nos spoilers e tal, e que ele foi preso por causa disso e tal, e ele roubou uma Akuma no Mi lendária. Então, se atentando a isso e indo para os mitos. Novamente, Neil Gaiman, mitologia nórdica, é o que eu tenho acesso, então minha referência foi isso. Essa parte dele matar o rei e ter sido preso e tal, e ainda no final do spoiler ele falar que vai ser o Deus Sol que trará o fim do mundo e tal, enfim. Tudo se conecta, mas vamos lá. Essa parte do rei Harold ser morto, eu estou substituindo aqui, fazendo uma analogia para o mito da morte do Baldo. Para mim faz total sentido, porque é um dos principais estopins para os deuses ficarem de saco cheio do Loki. Tá ligado? Então, a morte do rei vai estar pareado para a mitologia com a morte do Baldo, tá ligado? Onde o Loki, através das tramóias deles, faz com que Baldo, que era adorado por todos os deuses, todas as criaturas do mundo, morresse, tá ligado? Fazendo com que todo mundo chorasse e todos os seres, até os inimigos, tá ligado? Fossem prestigiá-lo no seu funeral. E aí isso foi um dos principais estopins. E o outro conto, aqui bem resumidamente, o outro conto é Os Últimos Dias de Loki, que é o momento em que ele vai preso. Após tudo isso, que os deuses estão puto, fudido, triste, principalmente porque eles não conseguiram convencer Hel. Quer dizer, conseguiram, mas por causa do Loki, não foi possível reviver o Baldo, porque a Hel deu uma condição que era todas as criaturas teriam que lamentar a morte dele. Então o Loki, disfarçado de uma gigante qualquer, não lamentou e disse que estava feliz com a morte do Baldo. Então o Baldo não poderia ser ressuscitado. Então todos os deuses sabiam que isso tinha sido culpa do Loki. Além da morte dele, a forma dele não ser capaz de ser ressuscitado também foi por causa do Loki. Aí depois disso, no outro conto, que já é Os Últimos Dias de Loki, é uma festa que está rolando no mundo, lá em Asgard, com os deuses. E Loki chega, o pessoal diz que ele não é bem-vindo. E aí ele joga na cara, né, que ele é irmão de juramento de Odin e tal, e Odin, de cara fechada, é obrigado a deixar ele sentar para beber com a galera. Toma todas e humilha todos os deuses. E aí Thor ameaça Loki. Depois Thor vai lá com outro deus. O deus é Kivasi. Tinha me esquecido Kivasi, lembrei agora. Kivasi foi lá e eles capturaram o Loki e ele foi preso porque todos os deuses não aguentavam mais, tá ligado? Não tinha como mais aguentar o Loki e ele foi preso. Ele foi preso como? Ele foi acorrentado numa caverna, diferente do que acontece aqui, que ele está exposto ao sol, numa árvore. Ele foi preso numa caverna, prenderam os braços dele numas pedras e amarraram com as tripas e as entranhas de um dos filhos do Loki. Não com a Angrboda, que a gente conhece, que é o Fenrir, a Jormungand e a Hel, mas com
a outra esposa dele, depois que Angrboda morre, ele se casa com uma deusa. E ele tem 2 filhos, que é Vali e Narvi, que são filhos dele com a deusa Sigyn, que é a Angrboda, que dá os filhos dele. Hel e Omungand e Fenrir eram a gigante, que convivia com ele em Asgard. Aí um dos filhos dele é morto e é usado as entranhas dele para amarrar o Loki. E aí ele fica preso lá e tal. E a esposa dele é colocada lá e dizem que ela não está sendo punida. Ela pode fazer o que quiser. Só que a Skadi, que é uma gigante que tinha se casado com Nior, que é o deus dos oceanos, levou para lá e colocou acima da cabeça de Loki uma serpente que ficou pingando veneno em cima da cabeça do Loki. E aí a esposa dele ficava com uma tigelinha segurando o veneno para o veneno não cair em cima do Loki. Então esse foi o último dia de Loki. Ele ficou preso lá, vai ficar preso lá até o fim dos tempos, que é o Ragnarok. E aí também lá é dito que toda vez que ele se contorcia de dor por causa do veneno que caía, porque uma hora a tigela ficava cheia, ela tinha que derramar. Nesse tempo caía novamente o veneno nele. Aí ele se contorcia e a terra tremia. E aí esses tremores, a partir dos contorcionismos de Loki de dor, eram os terremotos que os humanos em Midgard nomeavam, né? Enfim, essa foi a primeira parte, só pra gente ter esse contexto. Agora, o que a gente tem conhecimento básico sobre o Loki? Ele tem aproximadamente 63 anos de idade, porque no flashback da Big Mom é dito que o filho do rei, o príncipe Loki, havia nascido 63 anos atrás no flashback da Big Mom. Pronto, aí lá tinham 2 gigantes, que eram os guerreiros mais velhos, é dito ser os guerreiros mais velhos. E na época eles tinham 344 anos. Um deles morreu para Big Mom, de maneira facílima, e o outro que ficou vivo, no spoiler fala que agora, atualmente ele tem 408 anos. São os heróis de Elbaf, os guerreiros mais velhos do mundo, foram capitães piratas e tal. Referência, extremamente admirados e tudo mais. Beleza. E lá também é evidenciado a comemoração do solstício de inverno. Então, questão do sol, rituais, festividades. Agora, atualmente, tem Nika. Então, a parte do sol foi muito presente, tanto na mitologia quanto agora em Elbaf. Por quê? Todas as pessoas, até na mitologia nórdica, como os países nórdicos eram geralmente frios e inférteis, em momentos de sol o pessoal ficava muito grato porque eles conseguiriam plantar. Tanto que é dito que o Baldo, ele era adorado por todos porque ele reluzia e trazia consigo o brilho, o calor, o charme do sol. Não, mesmo ele não sendo o deus do sol. Então era por isso que todos adoravam ele, porque todo mundo gostava do sol. Então, também mais um paralelo aí. Outra questão é o casamento político da Lola com o Loki. Que a Big Mom iria se beneficiar do exército dos gigantes, que é dito o exército mais forte do mundo, para poder derrotar os 4 Yonkovs. Mas o que Loki e Elbaf ganharia com isso? Elbaf não sei, mas o Loki, como a gente viu agora que ele matou o próprio pai, poderia também ter, assim como a Big Mom, acesso ao poderio militar da Yonkou, que aí poderia reforçar os exércitos de Elbaf, ou até mesmo ele utilizar para dar um golpe de estado e assumir o poder, o trono. Outra coisa é o Hayrodin queria a Mera Mera no Mi, e ele fala que ele poderia se tornar o rei dos gigantes se tivesse o poder de uma Logia, porque nenhum gigante teria a fruta Logia. Então, também é falado como o Loki roubou uma fruta lendária, eu descarto que ela é Logia, justamente por isso. Porque, senão, o Hayrodin, ele é velho, mais velho que o Loki, há alguns anos. Ele saberia que a família real tem uma linhagem de Akuma no Mi que é passada de geração em geração. E ele saberia que seria Logia. Então, até porque, aparentemente, pelo spoiler, eu tô falando novamente, é spoiler, não é o capítulo completo, tradução bonitinha e tal. Aparentemente dá a entender que o Hayrodin também é parente de sangue da família real, de Elbaf. Então, mais um motivo para ele saber se fosse Logia ou não. Então, fica mais esse detalhe aí. Então, sintetizando essa segunda parte, idade do Loki, 63 anos, mais ou menos. E os gigantes mais velhos, atualmente 408 anos, até onde se sabe no momento. Talvez apareça mais. Então a questão de um gigante vivo desde o século perdido, provavelmente não vai ter. Mas os conhecimentos são recentes, até porque o mais velho está na metade desse tempo, 408. Então poucas gerações para chegar lá, obviamente. Então a partir daí vai estar forte na memória certas heranças, que aí vai se linkar para a terceira parte do vídeo, que vai se adaptar à questão que eu falei, do rei ser obcecado pelas armas ancestrais, tá ligado?
por causa do conhecimento e tal, e o poderio de Elbaf e tudo mais. Enfim, agora indo para a parte 3, eu tinha comentado o Ragnarok, eu ainda acho que vai ter uma grande batalha, que vai ser uma guerra civil para Loki assumir o poder. Eu acho que ele vai assumir o poder, ele não vai ser o antagonista, ele não vai ser derrotado, ele vai ter sucesso em todos os planos dele, e ele vai se tornar o rei de Elbaf. Por quê? O Ragnarok começa justamente com Loki, ainda mais quando ele fala que ele é o sol que trará o fim dos tempos. Quando Odin fica sabendo das coisas que o Baldur sonhava sobre o fim do mundo, ele vai atrás de uma gigante sábia, que já havia morrido, usa runas lá e ressuscita para conversar com o espírito dela. E aí essa giganta é a Angrboda, e ela fala que o Ragnarok, o fim do mundo, vai acontecer quando o Loki sair dos seus grilhões. Então o Loki vai ficar preso uma boa parte do arco, muito provavelmente. Enquanto isso ele vai estar no ouvidinho dos Mugiwaras, convencendo eles e vai se aliar a eles. E o papel, como eu falei antes também, no outro vídeo, o Brook despertar a Akuma no Mi. Antes eu falei que ele iria trazer um exército de morte, mas como eu estou fazendo uma projeção mais longa aqui, eu vou readaptar. Ele vai simplesmente trazer só o rei, a alma do rei. Não vai ressuscitar o rei completamente, mas ele vai ter acesso e conversar com o corpo morto do rei, que ele vai revelar certas informações, até por trás da morte dele. Eu acredito que isso vai ser o principal papel do Brook e o momento que ele vai despertar a fruta dele. Mas voltando pro Loki, que é o ponto central. O Loki, aparentemente, ele é um rebelde, e ele ainda fala que, antigamente, Elbaf era dedicada às guerras. Isso no passado. O que dá a entender que, como ele se refere a no passado era dedicado às guerras, hoje em dia não se dedicam mais às guerras. São conflitos internos. Batalhas por honra e tal, ou seja, perdeu essa essência de guerrear, de expansão e tudo mais. Tanto que até o próprio Hyrule ele é meio obsessivo com honra, com batalha também. Mas o Loki aparentemente é em outra escala, em outra situação. E como ele é colocado como um traidor e tal, ele provavelmente não preserva nem valoriza tanto assim a honra da mesma forma que os outros gigantes, porque ele não vai pôr a honra à frente de certos objetivos e ideais dele. Então, como vai ser o Ragnarok? O Ragnarok eu acho que vai ser a guerra final. Como eu falei, as gerações de gigantes estão muito próximas do século perdido. Então, as informações dos acontecimentos do século perdido está muito recente. E o Loki, por ser um príncipe, deve ter acesso a muito conhecimento. Sabe? Onde está os livros de Ohara provavelmente vai ser importante. E as informações, caso o Brook use o despertar para conversar com o rei Harold, também vai ser importante, vai revelar certas coisas. Porque os gigantes provavelmente vão ter profecias relacionadas a isso. Como tem na mitologia nórdica, ao fim dos tempos. E isso vai ser o conflito contra o governo mundial. Que os deuses vão ser os Tenryubitos. Esses vão ser os deuses que Loki quer derrubar. Ele vai ser aquele que vai trazer o amanhecer forçado. Ele é aquele que vai iniciar o conflito contra o governo mundial. Tá ligado? Então, vai começar o conflito. Os Mugiwaras vão entrar nele depois, provavelmente. Eu acho que vai ser isso. Mas a questão do Loki, eu acho que ele não vai ser vilão, que nem eu falei. Ele vai ser antagonista, mas não vilão. E ele vai ter sucesso. Ele vai falar com os Mugiwaras, vai jogar coisas para convencer eles do que ele acredita que Elbaf deveria ser, de como a Elbaf está decaindo, se tornando isolada e tudo mais. Vai falar provavelmente do que aconteceu com a Big Mom, porque é dito no flashback dela que todos os países em que haviam gigantes ficaram sabendo do que aconteceu, da tragédia, da morte do herói envolvendo a Big Mom. E ele vai dizer que ele queria se aproveitar da Big Mom com a aliança para reviver e fazer com que ela se aliasse novamente e fosse como uma forma de perdão, por assim dizer, por causa do caos que aconteceu. Também vai falar da Madre Carmel, porque a Madre Carmel foi quem vendeu o John Giant para a Marinha. Vai falar sobre isso, como os gigantes se tornaram fracos nesse sentido, e ele não se agrada mais com a forma como eles estão vivendo. Ele quer que Elbaf seja uma nação grande de novo, no sentido de todo mundo conheça Elbaf, reconheça e tema Elbaf. Então, ele vai ter isso como objetivo, e provavelmente o rei, por causa do conhecimento, e inclusive como Odin queria evitar o Ragnarok para que os filhos dele também não morressem, o rei Harold provavelmente tinha isso em mente, e Loki não compactuava com esses ideais de paz, de que eles não entrassem em conflito com outras nações, principalmente com o governo mundial, para preservar Elbaf e que todos ficassem vivos. Porque se eles fossem para a batalha, muitos gigantes iriam morrer, e ele não queria isso, ele queria preservar, mesmo que isso fizesse com que eles se tornassem isolados do resto do mundo. Então, provavelmente Loki não se sentiu satisfeito com isso.
Ele queria que Elbaf fosse mais, crescesse novamente igual a glória do passado, da época do século perdido. Então ele roubou a fruta e matou o pai. Só que, assim como o Baldo não morreu diretamente pelas mãos do Loki, eu não acho que o Rei Harold possa ter sido morto de maneira direta. Apesar de que pode ter sido de maneira na surdina, igual o Tet morreu pro Tite. Tem uma chance muito alta disso. Mas como fala que ele roubou a fruta, mas aparentemente ele roubou e comeu, e o pai não, eu não acho que tinha se alimentado da fruta ainda, mas é muito provável, já que era herança, era mais fácil ele ter se alimentado. Mas de qualquer forma, ele pode ter gerado zum para criar conflitos dentro do palácio, distraindo o pai de alguma maneira que ele conseguisse aproveitar e roubar a Akuma no Mi. Diz que é uma Akuma no Mi lendária. Apesar dele se autoproclamar o Deus do Sol que vai trazer o fim dos tempos, eu não acho que a fruta dele vai ser nem nada relacionado ao fogo, ao sol ou qualquer coisa do tipo. Mas como o Loki outro detalhe aparentemente ele é descendente dos... Não descendente. Todos os gigantes aparentemente eu acho que devem ter a mesma origem dos gigantes malignos que a gente conhece, que são o Horus e o Horus Júnior. Mas, assim como eu falei, devem ter a mesma origem. Então o gene é recessivo. E o Loki deve ter nascido com esse gene recessivo ativo, tá ligado? Predominante no corpo dele, fazendo com que ele seja mal visto pelos outros gigantes de Elbaf, porque isso também é comentado no capítulo. No capítulo não, no spoiler do capítulo. Mas enfim, como tem toda essa tramóia do Loki, e ele ser muito aliado a aberrações, ele tá preso embaixo da terra na mitologia, causar terremotos e tal, eu acho que, como isso sendo muito forte nele, além das principais habilidades dele na mitologia, que é magias e ilusões e metamorfose, transformação, eu acho que as principais frutas que ele pode ter, que são essa de herança, ou a de algum deus da mitologia de One Piece, como tem Nika, deve ter outro deus, que provavelmente vai ser relacionado à Terra, e eu estou chutando aqui, apostando que vai ser mais próximo da questão da transformação. E como ele se transforma muito mais em animais do que se passava por pessoas, eu acho que a fruta dele vai ser relacionada a um homem metamorfose, ao deus da terra, que tudo que ele se alimenta, ele se transforma. Então ele pode se alimentar de qualquer animal e se tornar aquele animal por um determinado tempo, um tempo limite. E eu acho que essa vai ser a fruta lendária que é passada de geração em geração na família real de Elbaf. Mas outras hipóteses ele ter uma fruta relacionada à ilusão e tal, hipnotismo, para enganar as pessoas, mas eu vou ficar como aposta isso, uma fruta lendária única de um deus criado para o mundo de One Piece, sendo o deus da terra, com a habilidade de transformar em outros animais, os animais que ele se alimentar, até porque o Loki também, o maior talento dele, como eu falei no outro conto lá, ele participa no Thor chegando no Reino dos Gigantes, ele participa numa competição de comida, que era um dos maiores talentos do Loki, também era comida, então Loki também provavelmente vai ser um glutão, assim como o Luffy. Então vai fazer com que eles se aproximem mais. E isso vai fazer até com que, caso tenha um torneio, que nem eu falei, que eu acredito que vai ter, com desafios, Loki vai acabar se disfarçando e vai participar junto com o Luffy e algum outro Mugiwara, ou como eu falei, o Zoro, o Sop e tal. Vai acabar participando junto com a galera. E como ele não vai se transformar em pessoas a partir da fruta, ele vai usar um disfarce qualquer, cebozinho. A gente já viu que vários personagens de One Piece caem facilmente em alguns disfarces criados na hora e tal. Então eu acho que tem uma boa chance disso acontecer. Agora, indo pro Ragnarok, eu acho que vai ser a batalha com o governo mundial. Ela vai se iniciar em Elbaf e o Loki vai se tornar rei e vai começar os preparativos para guerrear contra o governo mundial. Depois de Elbaf, provavelmente só vai ter o World Star e chegar em One Piece. No One Piece. Para saber os segredos do século perdido. E aí depois vai ter a guerra contra o governo mundial, que já vai estar em andamento. Quando os Mugiwara chegarem e descobriram que One Piece, ela já vai estar em andamento, porque Loki vai ter iniciado ela. Então, as referências, os principais confrontos que acontecem são Jormungand e Thor, Fenrir e Odin, o Loki contra o Heimdall, aí tem o Surtur, que é um gigante de fogo de Muspelheim, que está desde a origem do universo e tal. Enfim, tem o Exército de Mortos, que aí, trazendo paralelos, eu vou fazer o seguinte. Odin vai ser o Imo, porque ele sim provavelmente vai estar vivo desde o século perdido, tem posse das armas ancestrais, quer controlar tudo a partir do governo mundial, porque Odin era controlador
em relação a informação, a poder, a objetos amaldiçoados, objetos místicos. Eles eram controladores em relação às outras espécies que tinham no mundo nórdico. E uma coisa que ele invejava tanto dos gigantes quanto dos Aesi, dos Vanir, eram as habilidades relacionadas à natureza, e dos gigantes o dom da profecia, que eles tinham naturalmente, e o Odin teve que se sacrificar se matando na Yggdrasil para poder ter vislumbres do futuro e ter acesso ao poder das runas, né? Então vai ser o Imo, provavelmente. Vai ser referência a essa questão do Ragnarok. A Jormungandr vai ser Poseidon, vai ser a arma ancestral Poseidon, que vai estar aliada aos Mugiwaras e a Loki, aos gigantes e tal, contra o governo mundial, que vai ser os reis dos mares, vão representar Jormungandr no geral. O Fenrir eu ainda não faço a mínima ideia, sinceramente eu não tenho a mínima noção do que pode ser, mas o exército dos mortos de Hel pode ser que seja tanto, como eu falei, o despertar do Brook, ou até o Moria, que ele manipula cadáveres colocando sombras, então ele pode trazer os cadáveres, aquele meme lá do Ace, do Barba Branca e tal. Pode ser até que aconteça, inclusive usando almas de alguns gigantes ou de outras pessoas para lutar contra o governo mundial. E aí, o Surto, que é um gigante de fogo, vai ser o Akainu, que vai ser uma terceira força. Ele vai estar principalmente aliado ao governo mundial, mas depois, provavelmente, eu não acho que ele vai ficar vinculado ao governo mundial durante toda a batalha. Ele vai agir de maneira independente com o que ele acredita e vai ser atacado pelos dois lados. A Marinha, no geral, vai se tornar uma força independente. Vai ser governo, Marinha e o resto do mundo, que aí vão ser gigantes, Luffy, alguns aliados, e o Barba Negra eu não sei onde vai se encaixar. Eu não sei se ele vai ser um antagonista que vai ser derrotado durante o One Piece e vai ser deixado de lado para o confronto final contra o governo, mas de qualquer forma, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Loki vai ser ardiloso, ele não vai ser derrotado, ele vai ter sucesso nos planos dele. Ele vai querer com que Elbaf se torne uma nação guerreira novamente, que vai herdar o legado contra o governo mundial, tá ligado? E vai fazer com que os gigantes em algum momento se unam e dê início a essa batalha contra o governo mundial. Vai ser um mini Ragnarokzinho dentro de Elbaf, que vai ser a guerra civil, que ele provavelmente vai enganar os Mugiwaras e os Mugiwaras vão ajudar ele. E aí eu não sei como é que vai ser exatamente essa batalha. Mas provavelmente em algum momento os Mugiwaras vão se dar conta que estão sendo enganados, mas aí já vai ser tarde demais, tá ligado? Eles vão estar sendo inimigos de Elbaf inteira e tal, e depois vão perceber tudo e vão tentar ir contra Loki, mas aí não vai ter como, porque Loki vai se consolidar, e aí os Mugiwaras vão ver que naquilo não é mais tanto com eles, e vai deixar os gigantes se resolverem, e aí Loki vai ser o rei de Elbaf. E é isso. Sim, os deuses. Tem o Thor, o Vidar, o Tyr e o Heimdall. Que provavelmente vão ser todos. E o Odin, que eu falei já ser no Imo, mas provavelmente esses outros vão ser todos os Goroseis. Eu acho que ficou faltando algum Gorosei. 1, 2, 3, 4. Ficou faltando um. Mas isso não tem importância pra mim, eu acho. Por quê? Eu acho que o Vidar, ele é quem se vinga do Odin. Pela morte do Odin, que vence o Fenrir. Então, um dos Goroseis vai ter esse papel. Não se vingar, porque provavelmente eles vão ser derrotados antes do Imo. Mas de ser um mais próximo. E aí pode ser. E o Thor, que é a principal força do Odin, a arma mais forte. Então vai ser o Gorosei mais forte. Eu tô colocando que vai ser o Garland. Que ele entrou agora, ele vai ser muito utilizado, vai ter muita relevância. Então eu acho que o Thor vai representar o Garland como sendo o Gorosei mais forte. O Vidal eu coloquei como o Peter. Não tem motivo, tá ligado? Pra eu escolher ele. Nem o Tyr, como eu nos juro, nem o Marty como o Heimdall. Foi só pra cobrir buraco. Mas, como o Tyr, ele usa lança, usa espada e tal, eu achei que faria mais sentido ser o nos juro. E o Vidal ele não usa, ele é só as mãos. E então eu acho que o Peter faz mais sentido também, tá ligado? Já o Heimdall, que vai lutar contra o Loki, seria um adversário do Loki na guerra final. Provavelmente vai ser um dos Gorosei também, mas aí eu coloquei o Marty, porque foi o outro que eu lembrei. Eu tô esquecendo de algum, mas como eu falei, eu tô esquecendo, então eu não sei qual é. Mas vai ser esses deuses principais vão representar os Goroseis, porque a mitologia nórdica não tem tantos deuses com tanta ênfase, principalmente na batalha final.
Muitos deles aparecem só ali momentaneamente, ou mata e morre. Ou como os filhos de Thor só aparecem brevemente, com alguma menção, em algum conto ou outro, e depois volta no final do Ragnarok, porque são os deuses que sobrevivem. Mas, no geral, é isso que eu estou vislumbrando para o futuro do Loki, e enquanto objetivo, enquanto Akuma no Mi, sendo a fruta de algum deus, uma Ito no Mi mítica de algum deus nativo do mundo de One Piece, e que o Ragnarok vai dar início em Elbaf, que seria a guerra final de One Piece. Ela vai começar em Elbaf. E de Elbaf ela vai se expandir para o mundo todo. E aí como o Ragnarok não é um apocalipse que vai destruir com tudo, ele é a queda do velho mundo para o início do novo mundo. Vai ser o amanhecer, que aí vai representar por Nika sendo o símbolo desse amanhecer. Porque quando o Ragnarok termina, Baldo volta à vida. E como o Baldo é adorado como o sol, todos gostam dele e tal, o carisma, Luffy, tá ligado? Completamente o Luffy. Então o Luffy vai ser aquele que vai representar a vinda do Baldo, por isso que ele só vai chegar durante o Ragnarok, quando a batalha já estiver acontecendo. Aí ele vai chegar e vai ser aquele que vai iluminar, e vai ser a representação ideal de liberdade para todos aqueles que estavam lá, que já foram oprimidos pelo governo mundial e passaram pelo controle tirânico de controle do Imo, que representa Odin, que é algo que o Loki abomina. Enfim, é isso. O vídeo ficou grande pra caralho, mas é isso. Achei que ficou muito bom o vídeo. Foi tudo que me veio na cabeça. Com base com esses spoilers. Veio essas epifanias que eu vou gravar logo, porque senão eu vou esquecer. Mas é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.